Yolanda Madeira já está aqui já no YouTube. Eu não sei como que funciona o YouTube, eu coloco a mensagem aí, antes de eu iniciar já tem pessoas aqui dentro. Eu estou só aguardando aqui o Facebook. O som aí no YouTube tá bom? No Facebook já tem gente chegando agora no Facebook. Só me informa aí se o som está bom. Pessoal do Facebook. Gislane Alckmin, boa noite. Pedro Emílio Marcondes, meu grande amigo lá de São Paulo, o nosso herói. O som tá bom? Jean Tomé, José Cláudio, Otto da Costa, o José Cláudio dizendo que o som aqui tá bom também. Aramuque, Ancione Tamanini. Tudo bem, Ancione? Criando com sucatas, Celina Bernardes, Jean Tomé. Bem, o som tá ótimo, tá todo mundo dizendo aqui que o som está ótimo. Ana Lúcia Costa Pereira, Flávia Ferrari, Regina Souza, Jack Sparrow. Bem, o pessoal tá aí. Marcelo Rossi, tudo bem, meu irmão? Não é rosa, isso aqui é cor de goiaba, alguma coisa assim, Marcelo. Bem, então vamos lá. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira e aqui no YouTube em Durval Ferreira, em todos os outros canais que compartilham meus vídeos aí. Eu agradeço muito a todos vocês e a todos aqueles que cooperam também nesse trabalho, nesse sacrifício, que é buscar trazer informações para vocês da melhor forma o possível. É, Algumas pessoas entram em contato direto comigo, né? Porque tem aqui o meu contato e tudo mais. Outras eu só consigo ver através de mensagens no YouTube, no Facebook, alguma coisa assim. Mas eu fiquei bastante preocupado que tem coisas simples que eu estou explicando e as pessoas não estão entendendo. E isso me leva muito a crer em algumas coisas que pessoas que me acompanham desde o início sabem. Um dos chefes que está hoje no poder, ele me falou há alguns anos atrás, ele falou: Durval, duvido que você consiga levar informação a essas pessoas sem utilizar nenhuma técnica. Se vocês olharem, eu não uso nenhuma técnica para seduzir pessoas, para trazer pessoas para mim. Eu não me encho cheio de livros aqui atrás, eu não fico aparecendo em fotos abraçadinho com ninguém. Às vezes sim, até porque, por exemplo, com o general Heleno eu servi com ele 2 vezes e a minha turma está comandando diversos batalhões aí no Brasil e são adidos militares no mundo todo. E eu servi com muitas pessoas, formei mais de 3.000 jovens, fui professor da Escola de Administração do Exército, servi no Brasil, no exterior, enfim, eu conheço bastante gente. Mas são pessoas do meu convívio, eu não tiro foto como enfeite, são assim, as pessoas que eu convivo. Mas as dúvidas me levam a crer que esse chefe ele falou o seguinte: Durval, o nível o nível de educação, de informação está tão baixo que as coisas têm que ser dado passo a passo. Eu vi o professor Caio Márcio colocando observações aí, e eu dei uma lida. Enfim, gente, a esquerda ela não vai mais dominar através das armas. Isso é o último caso. Até porque as Forças Armadas estão extremamente fortes. Todos os youtubers falavam que não tinha nenhum poder de fogo. Só eu estou dizendo para vocês, de 3, 4 anos para cá, que eu nunca vi as Forças Armadas brasileiras se armando tanto. Porque isso existia e existe ainda um risco muito grande por causa da Amazônia, né? Por causa da Amazônia. Então, por exemplo, a França tem uma marinha 5 vezes maior do que a nossa. Não tem um exército maior, mas tem também uma força aérea um pouco superior.
mas de uns anos para cá o Brasil está desenvolvendo armas que praticamente impede qualquer aproximação de navio das nossas costas, porque as nossas armas estão chegando muito longe. Não está sendo divulgado, mas até um cachorro morto consegue entender que nós já temos mísseis para distâncias consideráveis, ou seja, qualquer marinha para tentar fechar a boca da saída lá do Rio Amazonas vai sofrer um bocadinho. E nós já temos essa tecnologia nossa desenvolvida aqui no Brasil. Então o pessoal não está. Eu estou explicando algumas coisas e realmente esse chefe ele estava certo. As pessoas estão com baixo entendimento, elas não conseguem entender algo que não seja o que foi mostrado para todos vocês. As pessoas não estão conseguindo interpretar a própria imagem no espelho e isso está sendo muito comum. Isso prova que tem uma espiral de silêncio muito forte, está em volta de vocês. Aqui para que vocês relembrem, para que vocês entendam o que está acontecendo. Vou puxar um pouquinho para trás. FHC, ele não podia ser reeleito. Todos vocês lembram disso. E ele comprou diversos parlamentares e tem vídeos desses parlamentares falando, disse, ele me deu uma grana e eu votei a favor da reeleição dele. Isso é estelionato eleitoral. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque os três poderes estavam contaminados. Tá? As doações de recursos públicos para ditaduras na África e na América Central, feita por Fernando Henrique, o Charmoso, por Lula e Dilma, são caracterizados furto de dinheiro público. Furto de dinheiro público. Porque o que é um empréstimo? Já expliquei para vocês. Um presidente assina um acordo com outro presidente. Esse acordo aqui no Brasil, no nosso caso é bicameral, ele vai para a Câmara dos Deputados, se aprovado vai para o Senado, se aprovado volta para o presidente que sanciona, o presidente manda esse acordo para o banco que vai fazer o empréstimo, o banco nosso que vai fazer o empréstimo entra em contato com o banco do outro país que vai receber o empréstimo, assina um acordo na Corte Internacional de Haia, se esse acordo estiver ok, o dinheiro vai para lá, é simples assim, tá? Não foi feito isso, então isso é furto de dinheiro público. Então o que acontecia? Hoje até um cachorro morto está sabendo disso também. Esse dinheiro ia para o exterior, a partir da hora que ele vai para o exterior com a anuência dos três poderes, a Polícia Federal, o TCU, ninguém mais tem ingerência naquele dinheiro. Aí o que acontecia? Políticos iam para o exterior fiscalizar essas obras com malas vazias e voltavam com as malas cheias de euros, dólares, diamantes, droga também, por aí vai, dentro de aviões da Força Aérea, e esse dinheiro era redistribuído, era o cala-boca geral aqui, e outra parte ficava lá. É assim que funciona. Se vocês olharem, por exemplo, o presidente da República hoje, ele colocou que no poder executivo, todos que entram no avião são revistados, inclusive ele. Então aquele sargento que foi pego traficando droga lá para a Espanha, aquilo era esperado, porque era o que acontecia sempre. Agora hoje, eu não sei se vocês sabem, no ano passado teve 365 dias. O Nhonho andou de avião em torno de 250 vezes, mas as ordens dadas para a Força Aérea, para fiscalizar todo mundo, não pode ser dado no avião da Força Aérea que leva o Nhonho, e no avião que leva o Alcolumbre, e no avião que levava o Toffoli também. Só o Nhonho, em 365 dias, ele viajou quase 250 vezes. E os aviões não eram revistados. Porque não pode, porra. Não há ingerência. O que eu quero que vocês entendam
qual é o meu papel aqui? Esse chefe, quando falou para mim, Durval, eu não acredito. Aí depois ele falou, Durval, você já foi muito longe. Você foi muito longe, sem nenhum recurso, você foi muito longe. Mas o que que vai acontecer? Mas o que que vai acontecer? É, já dizendo aqui para todo mundo, a princípio vai dar certo. Com o governo federal vai dar certo. Porque o governo federal, ele está elogiando os outros dois poderes, não. O legislativo, o nhonho, o Alcolumbre, o Toffoli, não sei o que, fazendo o papel dele, não sei o que. O poder executivo está mostrando dentro do Brasil e para o mundo todo que ele está fazendo o papel dele. Quem está fazendo ingerência nos outros poderes são os outros poderes. Isso é uma forma de caracterizar que quando der merda, quando vazar algumas coisas importantes, quando vazar informações importantes, qualquer medida que o poder executivo for tomar ou as forças armadas forem no caso tomar, por mais que não seja legal, seria legítimo, tá? Mas eu particularmente eu não concordo com isso. Eu acho que quem deveria tomar essa iniciativa é o povo. É o povo, por isso eu falo, o povo tem que ser player. Mas eu acho que deu uma travada aqui no Facebook, voltou. Eu acho que o povo tinha que ser player. O povo tinha que ser uma das peças de manobras como foram tá, em outros países. A Tailândia é um país de 70 milhões de habitantes. E o povo disse, nós não queremos três poderes. E o povo fez o papel dele. Mas esse chefe falou, Durval, eu acho muito difícil, porque por mais que você faça um bom trabalho, você não vai ter um alcance tão grande assim a ponto de chegar a influenciar muita gente. Mas você já conseguiu uma boa fatia. Tá? Se isso crescer, tudo bem, o povo passa a ser um player. Mas o poder executivo ele tem que caracterizar o tempo todo que ele não está interferindo em nada, nem brigar com os outros ele está brigando. Ora, quem conhece o Bolsonaro sabe que ele o tempo todo brigava com todo mundo. Ele nem brigar, ele está brigando, ele está levando na maciota. Porque quando vazar coisas importantes, ele vai dizer, eu fiz a minha parte o tempo todo. Quem não fez foram eles. E não pode ser provocado pelo governo, não pode ser provocado pelo governo assim de cara, e não pode muito menos haver iniciativa das Forças Armadas, porque não está escrito isso em lugar nenhum, que as Forças Armadas têm que tomar a frente. Não. O povo foi aos milhões nas ruas pedir fora Toffoli, fora Gilmar Mendes, impeachment da Dilma, não sei o que, ninguém foi pedir para o exército. Até porque esses grupos mandavam vocês falar, ó, não fala nada sobre o exército, não fala nada sobre derrubar o STF. Fala só sobre derrubar o Dias Toffoli, porque se for derrubar o STF, aí já caracteriza esses milhões de pessoas pedindo para derrubar o STF, aí já caracteriza que as instituições não estão funcionando perfeitamente. Esses milhões de pessoas que foram para lá, para as manifestas, se tivessem pedido pelo menos fora STF, o STF teria caído. Porque não seria legal, mas seria legítimo. Porque o povo está pedindo. Quem anda nos trilhos da lei são as instituições. O povo anda no trilho da justiça. Só quem pode sair da lei é o povo. Então, quando Dias Toffoli, junto com Moraes, cometem crimes, quem é que vai julgar eles? Ninguém. Ninguém. O STF, executivo não tem nada que se meter nisso, não. Legislativo também. Mas eles estão colocando a corda no pescoço. Existe uma teoria que diz que chega uma hora que a panela de pressão ela perde o controle e o povo toma o controle. Quando que isso quase aconteceu aqui no Brasil? Para que vocês lembrem, quando teve o fora Dilma, o impeachment da Dilma, que o povo foi aos milhões e tudo mais, aquilo foi controlado. Quem fez o fora Dilma, quem fez o impeachment da Dilma, foi o próprio establishment, a esquerda, os socialistas fabianos,
que lançaram Kim Catacoquinho, a Globo disse, não, ele representa o povo, não sei o quê. E ali, quando a Globo disse que ele representava o poder, e a própria esquerda, os próprios políticos elegeram o MBL como inimigo, isso caracteriza a estratégia no caso das tesouras, que vocês nunca percebem. Por isso eu falo que esses grupos hoje, que fica na rua como o Mamãe Falei, como o Kim no Catacoquinho, e tem outras pessoas que fazem a mesma coisa lá, fica, não sei o quê, entrevistando, aquilo é uma forma de entreter vocês e prender vocês, que é das tesouras. Quando o Kim Catacoquinho fez aquela marcha triunfal a pé até Brasília, levando os anseios populares, aquilo é sequestro dos anseios populares, e ele entregou na mão, no caso daquele deputado que está preso, que eu não me lembro o nome dele aqui do Rio de Janeiro, ele entregou os anseios populares na mão dele, e ali acabou toda a manifestação. Se vocês perceberem, se vocês lembrarem, puxarem um pouquinho, porque o impeachment da Dilma foi há pouco tempo, o povo queria mais, não queria impeachment da Dilma, queria que todo mundo fosse preso, e esses grupos disseram a vocês, não gente, calma, já é um bom começo, pelo menos a Dilma saiu, e todo mundo, Cunha, muito obrigado, Ciro, Antônio Oliveira, Eduardo Cunha, então quando todo mundo ouviu isso, e todo mundo começou a repetir, não, pelo menos é um grande começo, gente, povo na rua faz o que quiser. O povo na rua pode descumprir a Constituição, mandar prender a Dilma, mandar tirar todo mundo. Até o meu cachorro sabe, gente, que, por exemplo, a função mais importante do país é ministro do STF. Não é nem presidente eleito, é o ministro do STF. Ora, o Senado Federal sabatinou o Dias Toffoli, o cara que é analfabeto de pai e mãe. Um Senado que sabatina e aceita Dias Toffoli, um analfabeto de pai e mãe, como ministro do STF. Vocês não acham que está contaminado? Vocês não acham que os empréstimos que aconteceram é crime, ninguém faz porra nenhuma? Mas vocês só vão para as ruas quando esses grandes grupos chamam. E vocês fazem o que eles quiserem. Então o brasileiro continua sendo dominado. O brasileiro deveria fazer, sabe o quê? Nessas manifestações, quando eles marcarem, vocês vão lá e falam, ó, vai todo mundo para o quartel. Muda a estratégia deles. Ou então vamos marcar datas aqui, 31 de março no Brasil todos, vão todo mundo para o quartel. Ou então no final de semana que for fazer a comemoração do 31 de março, vai todo mundo lá, no 7 de setembro todo mundo também faz... ali no caso a manifestação, tem que participar. O 31 de março é uma data importante aqui no Brasil. O que acontece de fato é que eles são criminosos, eles são bandidos, mas o povo não tem essa percepção. O povo não tem esse entendimento. O povo não tem essa capacidade intelectual, não porque o brasileiro seja burro. Não, o brasileiro não é burro. É porque o brasileiro não tem acesso à informação. As escolas estão cada vez piores. Eu me preocupo muito quando, assim, ultimamente eu fazia prova de Enem, assim, no caso e tudo mais. Eu passava em vestibulares dificílimos sem pegar num livro, bicho. Só com a formação que eu tive em escolas militares e tudo mais, sem nem pegar, bicho. Eu vi aquele pessoal se matando. Eu li, isso não é bom. Isso não é bom. Eu tá passando com os pés nas costas e uma porrada de criança se matando e não tá conseguindo passar. E isso não é bom. Então, de fato, termina acontecendo o que esse chefe falou, do Val. Continue, coisa e tal, mas o que vai acontecer a princípio é que de uma forma ou de outra a esquerda vai ser derrubada, não vai ser nunca por iniciativa das Forças Armadas. As Forças Armadas, como eu falei para vocês, só agem, tá
em duas situações, ou estado de anomia, que foi o que aconteceu na Bolívia, ou então a pedido do povo, que foi o que aconteceu na Tailândia. Na Tailândia, o povo era manipulado por MBL, vem pra rua, revoltado, igualzinho aqui no Brasil, só que o povo chegou no ponto, peraí, essa porra não tá dando certo não. E aí eles resolveram, tá? Então não pensem vocês que o brasileiro é covarde, que o brasileiro é frouxo. Não, existe uma temperatura social que ela vai subir, tá? Aí o patriota dizendo, nós já passamos essa procuração, isso não existe. Não teve milhões de pessoas dizendo, nós queremos. Não teve, então isso aí é mentira. Não teve. O povo foi para onde esses grupos quiseram. E isso é uma guerra de esquerda. Hoje, ontem eu conversei com um amigo meu que está em Brasília, que está lá na política. Ele fala, Duval, a gente abraça todo mundo, fala com todo mundo, oh, legal, não sei o quê, mas sabe que aquele filho da puta é de esquerda. A gente sabe, pô, aquela fulana, aquele cicrano é de esquerda, mas tem que conviver. Tem que fazer igualzinho a eles, porque na porrada eles não querem mais não. Porrada ninguém quer, tá? E preservem as Forças Armadas, ou seja, só quando pedir explicitamente, por exemplo, a Turquia. A Turquia, se vocês olharem a história da Turquia, tem um amigo meu que foi adido lá, eu não me recordo que ano. Aí ele falando da história da Turquia, sempre o povo ia para as ruas e as Forças Armadas tomavam. Aí chegou, era da modernidade, né? Aí o povo nas mídias sociais, a aprovação das Forças Armadas acima de 90%, mas o povo não foi para as ruas. Aí as Forças Armadas foram porque as mídias sociais disseram que o povo estava lá apoiando. O que aconteceu? Toda a cúpula de direita, toda a cúpula conservadora foi derrubada e foi presa. E como o povo estava nas mídias sociais, eles esqueceram desse detalhe, né? Estava nas mídias sociais, o povo continuou revoltadinho nas mídias sociais e não resolveu porra nenhuma. Perderam o exército. A Argentina está perdendo o exército deles de outra forma, né? Assim, de outra forma. O que está acontecendo lá? Entrou no caso Cristina Kirchner, o que ela fez? Ela promoveu aos últimos postos quem era alinhado com eles. Então o que eles fizeram? Eles mandaram para a reserva uma porrada de cabeça de almirante e de general e promoveram gente moderninha, aqueles mais fraquinhos, não sei o que, para assumir. Então, pelo menos eles vão deixar as Forças Armadas sob controle com o pessoal de assim, esquerda, mas sabendo que não pode utilizar as Forças Armadas contra o povo, porque não vai acontecer. Mas tem um chefe ali que não faz porra nenhuma. Entendeu? Então, putz, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Então, essa questão do Dias Toffoli aí, ele não está interferindo no poder executivo. Quando o Dias Toffoli manda abrir diversas frentes de obra, que tem muita gente em dúvida em relação a isso, ele está mandando abrir diversas frentes de obra. Pessoal, mas Duval, você falou que não pode fazer gerência. Por mais que não pudesse, se ele quisesse, ele faria. Porque o executivo não tem como agir contra o judiciário. E quem coloca o judiciário lá é esse Senado vagabundo que não vale merda. Tem que tirar o STF e o Senado. Ninguém conseguiu entender essa relação ainda. Tá? Tem que tirar. No mínimo. No mínimo. Ou tira logo essa porra toda. Tá? Mas no mínimo, os dois tem que tirar. O que ele fez? Dessa vez ele não está fazendo uma ingerência no poder executivo. Ele não está fazendo uma ingerência contra o Tarcísio. Não, ele não está fazendo ingerência. Ele tem diversas ações de obras que foram paradas. O que ele vai fazer? Vai mandar via judicial abrir essas frentes de obra. O que está no jornal, não sou eu que estou falando para vocês não, está no jornal, está todo mundo sabendo. Dias Toffoli vai abrir diversas frentes de obra, não sei o que, obras paradas e coisa e tal. Porque judicialmente já existe esse pedido para abrir aquelas obras. Ele vai escolher as obras que atendem a caciques políticos, a deputados, a senadores, a governadores e tudo mais, que atendem a essas pessoas, né?
Mas isso é com o intuito de o pouco dinheiro que o poder executivo tem para planejamento estratégico, ele vai perder. Porque vai perder o dinheiro do planejamento estratégico para o Brasil melhorar a economia, com a desculpa que é para facilitar a vida de todo mundo, e o povo vai cair nessa, o povo não vai conseguir entender, porque a Globo vai mostrar isso, esses grupos de rua não vão se manifestar contra isso, porque se esses grupos de rua disserem, ó, vamos fazer uma manifestação para derrubar o STF, para derrubar o Senado, porque só tem bandido. Eles não fazem isso, porque eles vivem de eleição. Como eu falei a vocês, tem amigos meus que estão lá no poder em Brasília, eles falam, Durval, eu abraço fulano, eu abraço cicrana, não sei o que, coisa tal, mas a gente sabe que tudo isso aqui é vagabundo. Tem que viver na guerra deles, porque o povo não entende. Então ele vai abrir essas frentes de obra para acabar com o dinheiro do poder executivo, que é muito pouco, para planejamento estratégico, dizendo que é para facilitar a nossa vida. Simples assim. O povo todo deveria saber disso, mas enfim, não sabe, né? Eu tento explicar, tento de trás para frente. Eu não estou aqui para mostrar que eu tenho conhecimento, eu estou aqui para passar conhecimento. E eu vejo youtubers aí dizendo, todos boçais, cagando uma goma, não sei o que, querendo mostrar. Para que quer mostrar? Eu estou aqui para dividir conhecimento com todos vocês. Gente, é isso aí. Eu deixo sempre conta de doação, link para aqueles que puderem cooperar, ajudar para eu ter mais alcance, para eu poder falar mais com vocês. É com muito carinho que eu faço isso aí para todos vocês. Como eu falei, de qualquer forma, a princípio vai dar certo. Só que eu acho que vai ser da pior forma, porque o povo não vai saber nem o que houve quando der certo, né? Mas vamos tentar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.